Quando eu falo da promessa do batismo com o Espírito Santo, eu não falo de um poder outorgado por homens, eu falo de uma autoridade que veio do céu. O Espírito Santo do Senhor não é uma coisa, ele não é um vento, ele não é uma melodia, ele não é águas, ele não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa com um P maiúsculo. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar nisso. Quantas pessoas têm dúvidas acerca do Espírito Santo e me perguntam: pastor, eu posso adorar o Espírito Santo, mas eu não tenho que adorar somente Jesus? E eu, com gargalhada nos lábios, respondo: é impossível adorar Jesus sem adorar o Espírito Santo. É impossível adorar a Jeová sem adorar o Espírito Santo, porque eles não são três deuses com três cabeças diferentes. É um Deus que atua de três formas diferentes. Quando você dá um grito de glória a Deus, esse glória a Deus vai para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas pastor, a Bíblia Sagrada conta que o Espírito Santo é só a terceira pessoa da Trindade. Não é porque ele está relacionado como a terceira pessoa da Trindade que isso diz que ele é menor do que Jesus, ou que ele é menor do que o Pai. Não é isso. É que falta palavras na semântica da língua portuguesa para colocar os três na mesma esfera. É por isso que eu creio pela fé no que estou falando aqui. O Espírito Santo, ele é muito mais do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Ele é o amigo das horas incertas, é o sirineu que ajuda a carregar a cruz, é aquele que transfere as nossas lamúrias, é aquele que transforma o nosso gemido em palavras diante do ouvido de Deus. Quando a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ela está dizendo que quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, aquelas madrugadas que o sono não vem, que falta palavras, que o coração está pequenino e apertado, lágrimas já não tem mais os olhos e só há um gemido, é isto que ele faz. Ele pega o seu gemido e traduz no idioma do céu, chega diante do Pai e diz: aquele gemido quer dizer isso, isso e isso. É por isso que ele é o Consolador. E tem uma frase que está na boca dele 24 horas por dia, no horário da terra: não temas, porque o Senhor é contigo. Eu te ajudo, porque ele é o Consolador. Quem conhece o Consolador aqui, por favor, adore a ele. Este é um poder que foi deixado para nós, uma autoridade de uma experiência divina. Existem duas maneiras do ser humano ter o Espírito Santo. Diga comigo: duas. Pegue o número 2 e aponte no nariz do seu irmão. Diga assim: duas maneiras. Diga com certeza, uma delas você já conhece. Olhe para mim. Uma coisa é ter o Espírito Santo aqui dentro de você. Outra coisa é ter o Espírito Santo aqui sobre você. Quando aceitamos Jesus como Salvador, não interessa de que denominação, não me interessa de qual igreja. Quando convertemos o nosso coração a Cristo, o Espírito Santo vem morar aqui dentro. Ele arranca aquilo que não presta e faz uma obra de transformação em nós. Por isso somos templo do Espírito Santo. Para isso não importa se é batista, se é presbiteriano, assembleiano, da Deus é Amor, universal, sorveteriano, não interessa. Aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai morar aqui dentro. Isto não é opção, é regra. Aceitou a Jesus, o Espírito Santo toma posse dele. Crê nisso? Então cada crente que está aqui dentro hoje tem o Espírito Santo, e isso gera motivo para você dar um grito de glória a Deus bem alto. Agora, a segunda forma de ter o Espírito Santo é opcional. Não é uma regra, não é uma obrigação. É uma questão de crer ou não crer, de querer ou não querer. Você pode ter o Espírito Santo aqui dentro para a salvação. Jesus disse isso quando estava diante da mulher no poço de Samaria. Ele olhou para a mulher e disse assim: se tu soubesses quem fala contigo, você pediria água a ele. Eu te daria uma água que faria nascer em ti uma fonte que geraria vida até a vida eterna. Fonte é início, fonte é o princípio, é o começo da geração. A fonte nasce pequenina, a fonte nasce de uma maneira quase que imperceptível, porque é apenas a fonte, é o início. Você pode ter o Espírito Santo aqui dentro de você, apenas para a salvação, ter ele em forma de fonte de orar para a vida eterna, ser um crente salvo e nunca orar em línguas. Você pode ser salvo e nunca profetizar, e nunca interpretar, e nunca sentir esta alegria que nós sentimos. Por quê? Porque a segunda forma de sentir é uma questão de fé, de crença, é uma questão de opção.
Uma coisa é ter o Espírito Santo aqui dentro em forma de fonte. Isso Jesus falava com a mulher que não era crente. Estava dizendo: se você me aceitar, eu vou fazer gerar em ti uma fonte que vai trazer água e que vai te dar a vida eterna. Mas dias depois, Jesus sentou com os discípulos dele, olhou para eles e disse assim: se a minha palavra estiveres em vós, no vosso interior fluirão rios de água viva. E embaixo o evangelista explica, e isso ele falava acerca do Espírito Santo que eles haviam de receber. Escute-me, toda pessoa que aceita Jesus, nasce dentro dela a fonte. Agora, para a fonte virar um rio, aí é com a pessoa, aí é uma questão de crença, é uma questão de opção. Para que a sua fonte transborde nessa noite e caia todo o dique que está ao redor dela, que bloqueia a unção do Espírito, você tem que acreditar, você tem que desejar, e você tem que pagar um preço nessa noite. O Espírito Santo não atua sobre pessoas que ficam paralisadas e caladas na igreja, porque esta não é uma característica dele. Quando a minha Bíblia fala do Espírito Santo, pela primeira vez, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a Bíblia fala logo de cara como é que o Espírito Santo é. Gênesis 1 e 2 está escrito assim: e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Eu entendo aqui que o Espírito do Senhor não é um espírito paralisado, não é um espírito mumificado, não é um espírito que gosta de silêncio. Se ele gostasse de silêncio, ele ia operar no meio do cemitério. Se ele gostasse de pessoas caladas, entristecidas, ele ia passar a noite entre os mendigos da rua de São Paulo. Como ele gosta de festa, ele gosta de celebração, ele é um espírito de movimento. Ele vem atuar dentro da Assembleia de Deus do Bom Retiro.